Bom, galera, vamos lá para mais uma aula, visando chegar na prova do Enem a arrebentar, tá? Prova do Enem esse ano que ainda está uma incógnita, né? Com relação à data de realização. Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa parte aqui de forma remota para tentar atender as necessidades dos nossos alunos. Diante disso, pessoal, o assunto de hoje é estrutura demográfica, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Primeiro, vamos buscar compreender os objetivos do conteúdo, né? Entender a relação entre a demografia e a geografia, já que a demografia, enquanto ciência, pode ser utilizada como instrumento por outras ciências também. Entender os principais conceitos relativos à população, tá? E compreender as principais teorias demográficas e suas características, né? Como é que as teorias demográficas tão famosas, né? Buscam explicar os fenômenos relacionados principalmente ao crescimento demográfico e suas consequências, tá ok? Vamos lá. Falar aqui primeiro da teoria malthusiana, né, criada pelo Thomas Robert Malthus lá no século XVIII, tá, em pleno período de Revolução Industrial. Tá? O Malthus dizia que o crescimento populacional seria maior que a produção de alimentos, né, e que esse crescimento populacional ocorreria a uma progressão geométrica, né, enquanto que a produção de alimentos aconteceria a uma progressão aritmética. Nesse caso, como é que cresceria a população? 1, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. E como é que seria o crescimento da produção de alimentos? De forma unitária, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para o Malthus, diante dessa perspectiva aqui, de crescimento de PG, PA, crescimento, a progressão geométrica, a progressão aritmética, haveria falta de alimentos no mundo e isso geraria aumento da fome e da miséria. Tudo isso causado pelo quê? Pelo crescimento da população. Obviamente que o Malthus não considerou muita coisa aí, tá? O Malthus não considerou, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico em todos os sentidos, que acabou permitindo maior produção de alimentos e também controle da natalidade e aumento na expectativa de vida. Tá ok? E ele também acabou por propor formas de controle desse crescimento. Como? Primeiro, de forma natural, né, já que ele era monge anglicano, ele era religioso. Então, para ele, o ideal era a abstinência sexual, né, não manter relações. Depois, ele dizia o seguinte, que as guerras seriam também formas eficazes de controle desse crescimento populacional. Assim como as pandemias, né, as epidemias e pandemias, as doenças, né? E também as catástrofes naturais, seriam formas de controle desse crescimento populacional. Tá ok? Bem, diante disso, no século XX, né, alguns teóricos vão resgatar essa teoria malthusiana, aí, os chamados neomalthusianos, que diziam que a fome e a miséria ocorriam em decorrência do crescimento populacional e que a solução seria um controle maior por parte do Estado do crescimento demográfico. Por quê? Porque esse crescimento demográfico acabava gerando gastos, né, com a população. E isso ia acabar impedindo o crescimento econômico desses países, também impedir uma maior distribuição da renda. Tá? Isso gerando um subdesenvolvimento e a pobreza. A gente sabe que no caso do Brasil, né, essa distribuição de renda aí, ela não existe porque ela está concentrada, né? A riqueza produzida no país fica concentrada na mão de uma pequena parcela da população, enquanto a maioria está à margem disso aí. Tá? Qual seria a proposta, então? Ou seja, o que os neomalthusianos dizem? Que o subdesenvolvimento é causado pelo crescimento populacional. E quais seriam as propostas dos neomalthusianos? Assim como o Malthus, também um controle desse crescimento através do planejamento familiar. Esse planejamento familiar, por sua vez, seria o quê? Seria encabeçado por políticas governamentais, principalmente com o objetivo de reduzir a natalidade. Só que se esquece o seguinte, que crescimento populacional tem várias pontas, né? A ponta da natalidade e a ponta da mortalidade. Tá ok? E qual é a principal crítica em relação à teoria neomalthusiana? É que os teóricos neomalthusianos, eles superdimensionam o crescimento populacional. E acabam gerando a ideia de que um país é pobre, é miserável, passa por fome porque a sua população é muito grande.
E não existe nada mais rico do que o povo de um país, pessoal. Tá? Nesse caso, boa parte dessas teses dos neomalthusianos se dá em função do quê? Porque ainda na década de 50 a gente vai ter uma explosão demográfica, principalmente nesses países, que foi justamente gerada pelo desenvolvimento desses serviços, dessa tecnologia, né? Desenvolvimento dos serviços médicos sanitários, da melhoria do saneamento básico, né? O que acabou gerando o quê? Uma manutenção elevada da taxa de natalidade, porém reduziu a mortalidade. E, consequentemente, se mantendo a taxa de natalidade, se reduzindo a mortalidade, a tendência é a população crescer, principalmente nas faixas etárias iniciais, né? Crianças e jovens. Nesse caso aqui, a outra teoria que também segue a mesma linha da malthusiana e neomalthusiana é a teoria ecomalthusiana, que diz o seguinte: afirma que o crescimento populacional, um rápido crescimento populacional, gera uma pressão sobre os recursos naturais, tá? Causando uma ameaça, né, à biodiversidade do planeta, principalmente nas regiões intertropicais, que, não por coincidência, são regiões formadas por países em que a população é muito grande e cuja maioria são países subdesenvolvidos. Tá? Isso daí também, adicionado a uma falta de planejamento, né, acaba alterando esses ecossistemas, principalmente planejamento ambiental. Tá? Essa alta concentração populacional com essa falta de planejamento ambiental gera alteração no ecossistema. Quando, na verdade, a gente sabe que as alterações no ecossistema estão relacionadas às tendências do capitalismo, né, principalmente de consumo, tá ok? E esse consumo, ele não é maior nos países subdesenvolvidos, ele é maior nos desenvolvidos. Tá? Qual seria a sugestão dos ecomalthusianos? Né? O controle da natalidade, está aí de novo, né? A proposta, juntamente com uma preservação ambiental a partir de programas governamentais de planejamento ambiental. Pessoal, política de Estado, se ela não for para todo mundo, ela não resolve problema nenhum. Quando você secciona, né, segrega a política governamental apenas para uma classe social ou para uma dada parcela da população, a tendência é essas políticas estarem fadadas a falir, né? A não terem sucesso. No caso do Brasil, por exemplo, uma das políticas de Estado que mais deram certo foi a política de combate à AIDS, né? O programa anti-AIDS, que não foi voltado apenas para esse grupo ou aquele gênero, mas foi voltado para toda a sociedade. Não é à toa que durante um bom tempo, hoje nem tanto, mas durante um bom tempo, a política de combate à AIDS no Brasil, a política anti-AIDS, né, principalmente de tratamento da doença, foi referência mundial. Tá? Enfim, política de Estado tem que ser para toda a sociedade. Né? Política de controle da natalidade, se não for para todo mundo, não resolve. Tá? Outra teoria importante é a teoria reformista. Essa, sim, afirma que a população cresce por causa do subdesenvolvimento, enquanto as outras dizem o contrário, que o subdesenvolvimento é causado pelo crescimento populacional. Esse subdesenvolvimento gera miséria, o que acaba causando um intenso crescimento populacional. E isso beneficia o sistema capitalista porque cria um volume de excedente. Cria um volume de excedente de mercado de consumo, cria um volume de excedente de mão de obra. Tá? E qual é a sugestão, então, dos teóricos reformistas? Seria o quê? As reformas socioeconômicas, que buscam justiça social. Tá? E isso daria melhor padrão, melhoraria o padrão de vida das pessoas, da sociedade, diminuiria a exclusão no mercado de trabalho, tá? Diminuindo também o ritmo de crescimento da população. Ok? É claro que essas reformas, em alguns países, elas são estruturais, elas já vêm desde a base estrutural da sociedade. Tá? Quando você fala, por exemplo, quando você vê um governo japonês agoniado para que a população tenha mais filhos para poder gerar excedente de mão de obra no futuro, é você tentar enxugar gelo. Por quê? Porque a sociedade japonesa ela é consciente dos seus interesses. O jovem japonês não quer ter filhos, ele não quer ter filhos. Por quê? Porque ele tem outros planos para a vida dele. Planos de crescimento social, crescimento intelectual,
e crescimento financeiro, coisas que um filho acaba o quê? Atrasando tudo, e o jovem japonês não quer isso, ok? Vamos lá, continuar. Bem, outra teoria importante para a gente analisar é a teoria da transição demográfica. Essa teoria propõe, né, ou explica que o crescimento populacional ele tem algumas fases, até chegar o quê? A tendência de estabilização e diminuição. Essa estabilização, no caso, ela é causada pela diminuição das taxas de natalidade e das taxas de mortalidade. Dentre essas fases, nós temos a primeira fase, que é a fase que inclui aí a fase primitiva do crescimento, que é quando você vai ter uma explosão demográfica, né, um crescimento demográfico acima da média, isso em cada país. Tá? Depois você tem um processo de transição, né, que é o que no caso do Brasil hoje nós estamos vivendo, um processo de transição demográfica, né, e por fim você tem a estabilização desse crescimento, pautado na diminuição das taxas de natalidade, das taxas de mortalidade. Tá? Outro ponto importante para a gente estudar é a estrutura da população. Essa estrutura da população, ela tem algumas vertentes. Primeiro, talvez a mais importante, ou não tão menos importante, seria a distribuição da população, né, tanto pelo número de habitantes, pelo gênero e pela faixa etária. Né, coisa que a pirâmide etária lá mostra para a gente, muito apropriadamente. Né. Lembrando que a pirâmide etária ela trabalha a questão do crescimento vegetativo, o crescimento natural da população. Tá? Nesse caso aqui, ó, nas faixas etárias nós temos de 0 até 19 anos jovens, de 20 a 59 anos adultos e acima de 60 anos os idosos. Tá? Ainda nessa estrutura da população, a gente também analisa a questão da distribuição da população da PEA, da população economicamente ativa. Essa distribuição da população economicamente ativa vai se dar pelos setores da economia, no caso, setores primário, secundário e terciário. Tá? E dependendo da forma como essa população se capacita, ou está capacitada, ou foi preparada, organizada, você tem, sim, dentro dessa estrutura da população, um processo de desenvolvimento socioeconômico, tá? Que acaba se refletindo na distribuição de renda. No caso do Brasil, essa distribuição, essa estrutura da população, ela não deu, né, não deu condições para que a população, né, brasileira pudesse, primeiro, de uma certa forma, tivesse capacitada para atender às demandas dos mercados, dos setores econômicos, e que a partir de uma certa capacitação, de uma especialização, de uma qualificação, pudesse ter uma distribuição de renda adequada. Até porque nós temos uma estrutura social no Brasil que é desigual, que é racista, e onde boa parte da população negra não faz parte desse contexto aqui da PEA. Recentemente o IBGE divulgou os números onde mostra que, por exemplo, 80% dos desempregados no estado do Pará são negros. E isso é reflexo da exclusão dessa camada da população, dessa grande camada da população, dessa estrutura populacional atendida, atendida pela educação, pela saúde, por condições de poder ingressar no mercado de trabalho e ter sua vida melhorada. Não rola. Infelizmente, a gente vive essa situação. O negro ele vive várias situações desde quando chegou no Brasil. Quando chegou no Brasil, escravo, pós-abolição, marginalizados. E hoje, literalmente, sofre com a questão ainda dessa marginalização e do preconceito racial e social. Tá ok? Eu digo isso porque, olha, uma motoca passando. Eu digo isso porque ascender socialmente no Brasil não é sinal de fim do preconceito. Né? Você pode ser um negro médico, um negro juiz, um negro advogado, mas o racismo ele sempre vai existir. O que nos sobra é isso, é ascender socialmente, para que a partir dessa ascensão social a gente tenha conhecimento e tenha consciência dos nossos direitos e vá à luta, porque também ninguém pode dar o que não tem.
né? Mas também ninguém pode ter o que não lhe é oportunizado. E eu acho que é essa a questão, a oportunidade. Tá? Diante disso, no caso do Brasil, boa parte da PEA ela é elitizada. Tá? A PEA no Brasil, por conta dessa falta de estrutura, de condições de formação da população carente, negra, ela acaba sendo excludente. Esse mercado de trabalho ele também é excludente. Ok? Vamos lá. Pirâmide etária de idades, né? O gráfico que avalia, dentro desse contexto aqui, principalmente a quantidade de habitantes, a faixa etária e o sexo. Tá? Dentre outros gráficos etários, nós vamos ter também a análise do local de residências, que é o espaço urbano, seu espaço rural, sendo que a finalidade desses gráficos, né, é fazer um estudo do comportamento da estrutura populacional. E no caso da pirâmide etária, esse crescimento, essa estrutura populacional está diretamente relacionada ao crescimento vegetativo e à expectativa de vida da população, já que a pirâmide etária não vai dar conta da questão espacial, residencial, local, enfim. Ok? E aqui, ó, é o caso da pirâmide etária da França. Nós temos aqui uma pirâmide etária, isso daqui é a famosa pança do elefante, né? Onde você tem uma base estreita aqui, ó, que nos mostra que a população, que a base populacional da França ela é pequena, tá? O que pode acabar gerando problemas futuros para os franceses no que diz respeito à reposição da mão de obra, da PEA. Tá? A gente tem aqui, ó, a partir da população adulta e idosa, um alargamento e uma manutenção da expectativa de vida aqui. Ou seja, a população francesa ela é prioritariamente adulta e idosa. Tá? E aí, ó, aqui, ó, base estreita, menor quantidade de jovens, predomínio de adultos, o que gera um equilíbrio entre a base e o vértice, ou seja, a disponibilidade de vida, disponibilidade para a PEA e a expectativa de vida elevada. Sendo assim, você tem mais idosos, então o governo vai ter que ter mais políticas voltadas para a expectativa de vida e investimentos em seguridade social. Ou seja, investir no idoso é a saída, porque o idoso é a população do futuro. Né? E isso também gera uma oferta de serviços públicos que melhore o padrão de vida dessa população. Porque esse idoso que se aposenta, ele também acaba se tornando mercado consumidor. Isso é muito visto nos pacotes turísticos, né? Tanto para a Europa quanto para os países subdesenvolvidos. Boa parte dos turistas são senis, estão acima dos 60 anos porque primeiro, tem uma expectativa de vida maior para fazer essas viagens e tem renda. Em tese, tem renda. Podem gastar. Tá ok? Isso se falando de países desenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, mano, países como o Brasil, o idoso, a torcida é para que a pensão, a aposentadoria chegue até o final do mês, porque senão ele tem que trabalhar de novo, não é verdade? Vamos lá. Pirâmide etária da Etiópia, olha aqui a pirâmide etária da Etiópia, igualzinha da França, né? Olha lá, igualzinho. Nossa Senhora. Nesse caso aqui, ó, essa base aqui ela é muito larga, o que diz o seguinte, que a população jovem, infantil e jovem é muito grande. Já a população adulta e idosa é pequena, muito pequena. O que representa o quê? Uma baixa expectativa de vida aqui, né? E uma capacidade de produção muito menor, já que a PEA, ela é formada pelos adultos, é baixa. Tá? Isso demanda também um maior investimento do governo na faixa etária juvenil. Em fazer investimentos no jovem é bem maior, né? Porque representa a maior parcela da população. Ok? Aqui é o predomínio de crianças e adolescentes, mais jovens, e, em geral, nesses países, a precariedade dos serviços de saúde, falta de saneamento, alimentação é deficiente. Tá? E isso acaba refletindo também mais o quê? Mais jovens, mais natalidade. Tá? Ok?
no caso aqui, algumas anomalias que ocorrem nas pirâmides etárias. Um clássico exemplo aqui é o clássico exemplo da Europa durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Pegando como gancho lá a teoria malthusiana, o que o Malthus dizia? Que as guerras seriam formas de controle do crescimento populacional. E ele não estava errado, ele continua certo. Nesse ponto ele continua certo. Nesse caso aqui, ó, tu tens uma baixa natalidade durante os períodos de conflito, né? O que acaba reduzindo a quantidade de habitantes, tanto pela baixa de natalidade, quanto pela quantidade de pessoas mortas, pela taxa de mortalidade. E essa taxa de mortalidade era muito grande entre os jovens a partir dos 20 anos, né, os adultos, homens. A gente está falando aqui da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde no fronte o sexo feminino era bem menor proporcionalmente falando, nem se compara com os de hoje. Hoje, a mulher no fronte de guerra, ela é mais presente, né? Mas antigamente não. Tá? E no caso aqui, essa redução do número de homens, ela se dá em função desse conflito direto, é o homem que vai para o fronte. Tá? E após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um aumento significativo das taxas de natalidade. Aliás, é bom a gente entender que todas as vezes que ocorre algum tipo de fenômeno nesse sentido, conflito, né, pandemia, epidemia ou mesmo catástrofe natural, os anos que se seguem são anos que se dão recheados de natalidade. As taxas de natalidade aumentam, gerando o fenômeno do baby boom. E isso acaba alargando um pouco mais a pirâmide etária de determinados países. No caso da Europa aconteceu muito isso. Recentemente a gente tem isso nos países do Sudeste Asiático, aqueles que passaram pelos terremotos de 2004 e 2010, 2011, né? E que geraram aqueles fenômenos que a gente viu aí, né, em alguns casos ao vivo pela televisão, né, pelos meios de comunicação, pela internet, enfim. Ok? Então o baby boom é o fenômeno pós-crise sanitária, pós-crise de conflito, tá ok? No caso aqui do Brasil, ó, quando a gente fala da transição demográfica no Brasil, a década de 80 percebe aqui, olha, o Brasil ainda não passa por esse processo de transição. Percebe que a base da pirâmide etária brasileira, ela é larga. O que nos informa que a taxa de natalidade aqui ela é muito alta, o que acaba promovendo a manutenção do número de jovens, de crianças e jovens. Já a faixa etária adulta e idosa, ela já não é tão grande. Tá? E, obviamente, que no decorrer do século XX, início do século XXI, esse processo se alterou, que é o que nós chamamos de transição demográfica. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Ó. Década de 80, base larga, população adulta e idosa com baixo percentual. Lembrando aqui, ó, população feminina é sempre maior. Ainda que lá na base nasça mais, tenha maior número de nascimentos entre homens, né, mas a manutenção da expectativa de vida da mulher é bem maior. Em média, a mulher vive, em média, no Brasil, de 8 a 10 anos a mais do que o homem. Vários fatores vão explicar isso. Fatores que são desde fatores biológicos na primeira idade, quanto fatores sociais e de violência, por exemplo, a partir da fase juvenil adulta. Aqui, ó, a gente já tem uma diminuição dessa base, ó. Isso aqui representa uma queda na taxa de natalidade no Brasil na década de 90. E aí a gente começa o processo de transição. 90, 2000, 2010. 2010 representa essa transição. O Brasil entra de vez na transição demográfica, na mudança na estrutura etária da população. Essa estrutura etária da população brasileira está transitando, está mudando. O número de jovens vem diminuindo cada vez mais a cada 10 anos. O número de adultos e idosos está aumentando. Então, o futuro do Brasil, a continuar assim, é senil. O Brasil vai, como muitos outros países, vai atingir a faixa etária senil aí, com uma expectativa de vida bem maior. Isso não seria problema se as políticas
sociais voltadas para o idoso não fossem tão ineficazes no Brasil. Elas não são políticas eficazes, a começar pela aposentadoria. É óbvio que essa mudança na estrutura etária ela demanda a reforma da Previdência, sim, mas essa reforma na Previdência ela tem que ser com justiça social, ela não pode ser beneficiando A, B, C ou D. E explorando, explorando os idosos, né? Porque até a proposta de se cobrar INSS, né? Seguridade Social do idoso continua rolando. Então, um país que não trata bem suas crianças também não consegue tratar muito bem seus idosos. Então, a gente ainda está nessa fase de transição, né? Não dá para se trabalhar tanto durante tanto tempo para chegar no final não ter uma qualidade de vida, pelo menos na fase final da vida, que lhe garanta uma estabilidade. No Brasil, a gente ainda não chegou nesse patamar, diferente dos países desenvolvidos, onde o idoso ele tem seu papel, enquanto quem já produziu e tem seu papel enquanto alguém que consome, porque esse idoso consome muito, porque ele tem um padrão de vida acima da média em relação aos países subdesenvolvidos, por exemplo. Ok? Bem, a gente vai ficar aqui, algumas referências bibliográficas aqui que a gente utilizou, né, nos slides, enfim. E a gente, na próxima aula, continua mantendo o assunto, né, falando um pouco mais sobre dinâmica demográfica, né, principalmente dos indicadores demográficos, tá ok? Até a próxima e fiquem com Deus.